Fala, seu ninja, beleza? Bom, hoje eu vim falar de um assunto muito interessante. Na verdade, vim falar sobre as buchas de uma transmissão automática, falar sobre essas folgas, também falar um pouquinho sobre viscosidade, índice da viscosidade e o porquê trocar essas buchas, qual o momento correto, como fazer a medição dessa folga aqui. Vamos lá? Trouxe uma transmissão muito difundida, né? Esse aqui é um tambor de uma transmissão L4, né? Onde ele trabalha com duas buchas, tá vendo aqui, ó? Na verdade, isso aqui é um material de sacrifício, parecido com as bronzinas do motor. Então a gente precisa entender, através desse eixo aqui, qual é a funcionalidade dessa bucha. Na verdade, essa bucha, ela permite que exista um movimento rotativo, tá? E como é diferença de material, as buchas são bimetais, né, e diferentes, por mais que a lubrificação falhe, eu tenho aqui o material de sacrifício. Então a bucha tem, né, a condição de centralizar, né, tirar essa folga aqui, manter uma película aqui dentro para poder fazer essa lubrificação e caso falhe a lubrificação, eu tenha um material de sacrifício que não vai gerar o emperramento ali, o engripamento entre o tambor e o eixo, beleza? Então essa é a funcionalidade da bucha. Então vamos agora falar sobre a lubrificação aqui. Bom, todo sistema tem uma lubrificação direta e indireta. A lubrificação indireta é muito simples, né? Vamos imaginar aqui que eu só banhei, né, essa peça com fluido. Então eu vou ter aqui, né, uma lubrificação, o fluido vai estar passando por ela, mas ele também vai estar livremente saindo dessa peça com muita facilidade. Quando eu falo de uma lubrificação direta, o que acontece? A pressão, né, o filme de óleo, ele vai trabalhar constantemente entre o componente, né, material de sacrifício, e o eixo. O que vai acontecer aqui? Eu tenho uma lubrificação pressurizada. Isso eu denomino como lubrificação direta. E a lubrificação indireta é como se fosse através de um salpico, somente o óleo passando num rolamento ali e molhando ele. Não tem uma pressão, né, constante ali. E o perigo disso numa transmissão automática, que uma lubrificação direta, né, ela conta, né, com um sistema de pressão hidráulica para fornecer essa lubrificação direta. E a própria restrição, né, não está no eixo, num furo calibrado. A restrição conta exatamente com as folgas que tem na bucha. Então, se eu tenho um desgaste na bucha, eu não comprometo só o trabalho dessa peça. Eu não só comprometo o desgaste desse eixo, eu comprometo o trabalho de pressão de todo um sistema hidráulico. Por quê? Se o fim de linha, né, a restrição foi comprometida, eu vou ter uma fuga de pressão. E aí, mesmo que a bomba, né, tenha um suprimento ali para poder manter essa pressão estável, se eu tenho um controle de pressão, chega um momento que não consigo mais controlar essa pressão. Então, interessante na transmissão automática, dar uma atenção bem bacana para essas buchas aqui, pois elas podem gerar desconforto e até mesmo um inimigo silencioso ali, que vai gerar a quebra dessa transmissão futuramente. Beleza? Bom, agora vamos falar de um assunto interessante, que é a viscosidade, né? Eu tenho a viscosidade como um fator muito importante para eu determinar qual é a folga que essa bucha deve trabalhar. Vamos dar um exemplo de dois fluidos muito comuns aqui dentro do nosso mercado nacional, que é o Dexron 3 e o Dexron 6. Então, a viscosidade, né, a 100 graus Celsius do Dexron 3, ele fica em média de 7 milímetros quadrados por segundo. Já o Dexron 6, ele tem uma viscosidade mais baixa. Então ele tem ali, em média, 6 milímetros quadrados por segundo. Então você já identifica que o Dexron 6 não pode ser substituído, né, ou vice-versa, porque eu tenho uma viscosidade diferente, eu vou alterar a pressão de trabalho. Então as folgas na transmissão também vão ser diferentes, para que esse fluido possa penetrar entre a bucha e o eixo e também para que ele possa se manter ali sem ter um vazamento descontrolado. Imagina, se eu coloco numa folga muito pequena um fluido, né, com uma densidade maior, com uma viscosidade maior, ele não vai conseguir penetrar, né,
numa temperatura mais baixa entre a bucha e o eixo. Isso vai gerar atrito, vai gerar temperatura, calor e a quebra dessa transmissão. Por outro lado, se eu coloco, né, numa transmissão que trabalha com uma folga maior, um fluido com uma viscosidade mais baixa, eu vou ter a fuga de pressão, né, em altas temperaturas, já que essa transmissão não está preparada para trabalhar com esse fluido, que tem uma densidade muito baixa e vai ter uma fluidez muito grande entre o eixo e a bucha, beleza? Bom, agora vamos fazer uma medição primeiramente na prática, né, assim, uma mão na massa, algo bem caseiro. Depois também vamos falar para um lado mais técnico, de usar o equipamento, usar a ferramenta. Vamos começar aqui, né, através de uma experiência de tato, né? Eu preciso ter embasamento técnico. Essa conversa aqui que a gente está tendo aqui já pode ir preparando você para você entender como funciona. Como é que eu posso medir a folga de uma bucha? Bom, eu coloco ela no seu eixo, tá? Eu vou instalar ela aqui no eixo, na área de trabalho dela. E aí eu faço uma medição, né, através do tato, visual e tato, e vejo se é apresentada uma folga, se essa folga é excessiva ou é uma microfolga. Bom, se vocês perceberem aqui, ó, é uma folga lateral, tá? A gente fala que essa bucha ela trabalha, né, tirando a folga radial desse sistema. Então o que acontece? Eu vou fazer uma folga aqui, ó, vou fazer um trabalho aqui e vou ver se essa folga aparece visualmente. Eu já consigo perceber essa folga e também sinto no tato aqui essa batida. Por quê? Tá seco. Ah, Cláudio, não tá totalmente seco. Vou secar mais aqui, ó, que a gente botou óleo, né? Deixar bem seco aqui. E vamos de novo. Eu acho que dá até para ouvir. E aí eu consigo sentir, ouvir e visualizar que existe uma microfolga. E para definir se essa folga ela está além da tolerância ou não, eu vou colocar o fluido, né, aqui e ver se o filme, né, de óleo que vai estar entre a bucha e o eixo vai eliminar essa folga totalmente, ó. Ó, ela elimina praticamente completo a folga. Eu não tenho mais, né, sensação nenhuma de folga, não tenho mais tato sobre folga. Acabou aqui a folga, ó. Visualmente, né, eu também não consigo visualizar se ela está gerando ainda uma folga. Então, isso me traz aqui uma expertise de forma manual, sem um equipamento de precisão, né, sem um relógio comparador aqui, eu já ter pelo menos uma base, uma média, se essa bucha ela tem um parâmetro para voltar a funcionar. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar agora ao contrário, né, vou limpar aqui novamente e vou identificar a outra bucha, desse lado aqui, ó, que é uma bucha que trabalha mais, porque o peso do tambor, onde a cinta aplica e movimenta ele, tá todo desse lado. Então, normalmente o que estraga mais é essa bucha aqui, tá? Vamos lá. Eu falo de 100% essa bucha aqui tá com problema. Vamos lá agora, colocando aqui o tambor nessa posição e verificando aqui internamente, né, a folga. Aí eu percebo aqui, ó, que tem uma folga demasiada, tá vendo? Ó? Já é visual e através do tato. Então isso aqui me dá um indício, né, lógico, já de cara, que essa folga está muito grande. Ah, Cláudio, mas eu ainda não tenho essa experiência, esse tato. Vamos lá, eu coloco o filme de óleo e vou fazer um teste para ver se sumiu essa folga. Ó, ainda sinto a folga e vejo a folga. Ó. Eu sinto a folga batida aqui, ó, na lateral bem forte e vejo a folga também. Então isso significa que o filme de óleo não supriu, né, a folga, então que ela está bem fora da medida. Cláudio, e qual seria a medida ideal? Bom, vamos lá. Quando eu falo do fluido Dexron 6, né, uma viscosidade mais baixa, eu estou falando que eu tenho uma folga entre 3 a 7 centésimos de folga, ok? É uma folga que deve trabalhar ali para poder ter um filme de um fluido Dexron 6 que tem uma viscosidade mais baixa. Quando eu falo de um fluido Dexron 3, de um Trans ATF, Multi ATF,
de um LT71141 que tem uma densidade maior, né, que tem uma viscosidade de 7 milímetros quadrados por segundo ou acima disso, a folga varia entre 4, né, e 8 centésimos. No caso desse cara aqui, que trabalha com LT71141, Trans ATF, ele tem uma viscosidade maior, uma densidade maior. Então, a tolerância vai até 8 centésimos, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai medir esse eixo, né? Vamos medir esse eixo aqui, ó, com o micrômetro, ok? Porque através dessa medida aqui, ó, a gente vai passar para o relógio comparador. Ó, acabei de fazer a medida aqui do eixo, da área que ele trabalha. E vamos visualizar quanto é que está dando. Então, aqui está dando 25,97. O que a gente deve fazer agora? Eu já visualizei que o eixo não tem um desgaste, tá? Ele está todo inteiriço. E a gente vai fazer o quê? Passar essa medida para o relógio comparador. Eu devo calibrar o relógio comparador agora para que ele venha trabalhar e a gente medir a folga interna. Bom, isso aqui é uma ferramenta de precisão, né? A gente chama de súbito, onde ele também tem aqui alguns gabaritos, né, que vão me dar, né, o alcance aqui, ó, para a gente trabalhar com ele. E esse gabarito aqui, ó, já que ele está trabalhando com 25,90, eu vou pegar o gabarito de 26 milímetros, colocar aqui na haste dele, ó. Calibrei aqui, agora eu venho calibrar, zerar ele aqui no relógio, ó. Se você visualizar, ó, eu vou instalar aqui ele de forma... Deixa eu girar aqui para poder ficar melhor. Girei aqui o relógio comparador. E vou instalar ele aqui, ó. Coloco no micrômetro, deixo calibrado aqui e zero o meu relógio comparador. Agora eu vou só procurar aferir ele para ver o ponto máximo dele, né? Que eu tenho que deixar ele no ponto mais alto aqui que é um pouquinho além do zero aqui, ó. Pronto, tá calibrado aqui, ó. O ponto mais alto dele é no zero, ó. Beleza? Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui agora, né? E medir a estrutura da bucha, ó. Vamos lá. Tirar esse pano daqui. Ó. Vou medir a bucha aqui para ver quanto é que vai dar. Ó. Qual é a tolerância que ela está indo? Ó. O máximo dela lá. Ó, ela está alcançando por volta dos 7 centésimos aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá dando ali por volta de 93. Então ela só, ó, ela só tem uma folga de 7 centésimos ali, ó, entre 8 e 7 centésimos. Cláudio, eu poderia ajustar essa bucha, colocar ela mais baixa? O que acontece? Se eu tenho um fluido, né, que tem uma viscosidade, eu não adianta deixar ela muito justa, porque aí o fluido também não vai conseguir penetrar, né, entre essa folga durante as baixas temperaturas. Então tem que deixar padrão ali, entre 4 e 8 centésimos, ok? Essa aqui está bem no limite, bem no limite. Talvez já é hora de pensar em substituir ela também. Mas vamos lá, ela ainda está dentro da tolerância. Agora vamos para essa daqui que a gente visualizou o seguinte, que ela tinha uma folga excessiva ali, né, no tato, no visual. E agora a gente está medindo novamente, ó. Ó o máximo que ela alcança, ó, 70 ali, ó. Então eu tenho 30 centésimos de folga, que aí, né, ultrapassou todas as tolerâncias aí que a gente já tinha percebido no tato ali e estamos comprovando aqui. Então aqui, ó, de imediato a gente já deve substituir essa bucha, tá? Não tem como continuar com essa bucha aqui, ela tá ruim. E uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: na hora de substituir essa bucha, né, é necessário utilizar uma ferramenta para quê? Para que a gente possa gabaritar ela tanto na hora de remover quanto na hora de instalar. Por exemplo, na hora de instalar essa bucha, a gente vai ter um guia aqui, ó, que vai fazer acontecer da seguinte maneira. Ele vai de forma, né, por fora,
ele vai guiar essa ferramenta que vai guiar essa bucha. Então é um gabarito só para ameaçar a bucha. Depois a conclusão da bucha ainda leva outra ferramenta que coloca ela no seu devido alojamento, na posição correta. Eu desenvolvi essa ferramenta aqui junto com meu pai para agilizar esse trabalho, para ser mais preciso. Assim como um micrômetro está aqui para trazer mais precisão, mais certeza do que a gente está fazendo. Agora, isso não significa que você precisa estar embutido com milhares de ferramentas e nem com uma ferramenta já, um gabarito pronto ou um relógio comparador de cara, porque a maior ferramenta que você pode ter é realmente o conhecimento, o seu embasamento técnico e ao longo do tempo desenvolvendo experiências, expertises. E aí sim, para acelerar seu processo, você acabar adquirindo ferramentas, ou mesmo construindo, igual a gente fez aqui, para poder acelerar o seu processo, ser mais preciso. Também isso está ligado diretamente à sua demanda. Não adianta você comprar uma ferramenta de um Audi que não aparece na sua loja. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido, gostado aí. Bota nos comentários aí se tem alguma dúvida, se for alguma coisa que eu possa acrescentar. Muito feliz quem chegou até o final aqui. Quem chegou até o final é ninja, bota aí. Eu sou ninja, que já valeu muito a pena. Tamo junto, galera. Um abraço. Isso aqui é técnica de ninja. Vem muita coisa boa aí. Tamo junto. Valeu. Fui.